Fala aí, torcedor do nosso canal do Palmeiras, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da vitória do Palmeiras 2-1 sobre o Bragantino, virada, vitória de virada, gols do Murilo aos 27 minutos do segundo tempo e o Maurício aos 32, bem rápido, 27 e 32. O Palmeiras mostrou que é o time da virada e virou para cima do Bragantino. Com essa vitória, o Palmeiras dispara na liderança com 22 pontos, 22, são 4 à frente do Flamengo, que é o segundo colocado. O Flamengo tem 18. E na próxima rodada teremos Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, o Palmeiras podendo abrir 7 pontos de vantagem para o time carioca. Vamos trazer aí os comentaristas debatendo a vitória, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago notícias atualizadas do Palmeiras. Flutuante. Agora você flutua. Antes era comer linguiça, aquele queijo do Rosário, né? Aí, a linguiça do Rosário aí, que é uma coisa incrível. É o seguinte, vamos lá, o panorama todo do jogo, Caio. O panorama do que acontece com o Palmeiras, com o Bragantino. Vamos lá, e obrigado pela sua participação mais que incrível, diga-se de passagem. Eu que agradeço, craque Neto. Ainda vende o sanduíche aqui, principalmente nesse novo estádio Cícero de Souza Marques, R$25. E o Red Bull também vende por aqui, eu não sei o preço, mas o Red Bull também vende por aqui. Bom, o Palmeiras, como o Everton falou, tem mais 4 jogos antes dessa parada do Mundial. Agora, quinta-feira, joga pela terceira fase da Copa do Brasil contra o Ceará. Em um jogo que a diretoria resolveu fazer promoção de ingressos. Tem ingressos a partir de R$40 e aí eles vão até R$200. Palmeiras ainda tem Flamengo e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. E o último jogo da primeira fase da Copa Libertadores, que o Palmeiras já tem a primeira colocação geral garantida contra o Sporting Cristal em casa. Um destaque interessante do Everton, que acabou de falar com a gente: 249 vitórias pelo Palmeiras, passou o Veloso, é o 4º maior goleiro da história do Palmeiras em vitórias, está a 9 jogos de ultrapassar São Marcos nesta lista do Palmeiras. O Everton fazendo história por aqui. Aqui o jogo foi dessa forma: Bragantino melhor no primeiro tempo, Palmeiras melhor no segundo tempo, acabou líder do Campeonato Brasileiro com 4 pontos de vantagem, craque Neto. Obrigado, Caio. Volte com Deus aí de Bragança Paulista. Se quiser comprar 1 quilo de linguiça, pode comprar, que não tem problema nenhum. Quesada, alguém tem a ideia do que vai acontecer com o Palmeiras? Porque, vou mudar a pergunta, vai. Qual foi a última crise aí? Foi no Paulista, né? Teve vaias e tal, até picharam o clube. Pichar é uma coisa que os caras... Perdeu o título pro maior rival, né? Não, tudo bem, mas pichar o clube porque os caras estão numa crise... Pô, estão do lado do Corinthians, vai fazer o quê? Vai demolir o muro. No São Paulo, derruba o estádio. O ano passado, nas 2 eliminações, por exemplo, teve invasão do CT, coisa que acho que não acontecia havia muito tempo. Sim. Também é completamente absurdo em qualquer circunstância, mas aconteceu. Então vamos lá, o que o Palmeiras vai ter dificuldades nos 3 campeonatos? Libertadores, que é melhor, Palmeiras. Brasileiro, que é melhor, o Palmeiras. E agora na Copa do Brasil, que já está super bem. O que pensar desse Palmeiras para esse ano? Palmeiras vai entrar em crise para nós? Não, né? Se tiver alguma crise, ela vai acontecer lá para novembro, dezembro, quando é a reta final de tudo para apurar o que ele vai conquistar ou não. Primeiro, Libertadores, ok. Brasileiro, líder. Copa do Brasil vai caminhar. Paulista ficou vice. Tudo bem. E aí tem o Mundial. Quer dizer, o Palmeiras, qual é o problema? Eu não estou conseguindo enxergar. Qual é o problema, né? É o que você bem diz, né? O problema tem os outros, né? Exatamente. Para você, Marília, o que pensar do Palmeiras em relação ao Mundial, que começa dia 14 para o Palmeiras, que joga contra o Porto domingo às 7, é isso? É dia 15 contra o Porto em New Jersey. 7 horas da noite. Sabe quem faz esse Mundial? A Globo. O que eles fazem? Pensei que ia ser a RTV... Pensei que ia ser a Record, pensei que ia ser... Não, é a Globo. Eles fazem tudo, parece, né? Que vocês acham que vai mudar alguma coisa? Tá bom, então. Vamos lá, Marília, o que pensar? Depois a gente vai. Marília, do Palmeiras, o que você pensa? Acho muito difícil que o Campeonato Brasileiro possa causar alguma oscilação, porque o Palmeiras é um time
de regularidade, né? Um time que você pode acreditar. Mata-mata talvez, né? Agora, os mata-matas são a questão. O ano passado foi no mata-mata, os 2 em agosto, que causaram essa turbulência, que não é uma crise, mas esse é o melhor time na mão dele, hein? É um time melhor, é melhor que o do ano passado, Vixe, tem mais opções. Ele vai perder o Estevão depois do Mundial, vai para o Chelsea, mas ele recebeu outros jogadores. Acho que, em relação, esportivamente, o Palmeiras ele vai estar sempre nivelado, principalmente nos mata-matas. A gente tem que lembrar que o Palmeiras, em mata-matas, desde que ganhou a Libertadores de 2021, é um time que não venceu o campeonato de mata-matas e isso, tô falando, ganhou o Paulista, mas não ganhou nem a Copa do Brasil e nem... É preocupante. E aí existe essa questão do estádio, se você é eliminado pelo Flamengo, tem um peso, você tem eliminado pelo Botafogo, como foi ano passado, tem um peso, foi eliminado em casa pelo Atlético Paranaense, tem um peso. Então, essa é a questão. O que vai acontecer no Mundial tem um peso. Tem um peso. Verdade. Então, eu acho que esse é o mata-mata que é essa pequena pedrinha no sapato do Palmeiras. Eu queria só terminar aquela informação que a gente viu o Everton falando, que o Palmeiras recupera isso, recupera os jogadores em melhor fase agora. Então, ficou um tempão sem jogar o Veiga, agora voltou. O Estevão, que esteve nas últimas convocações do Dorival, e é um grande potencial. E aí saiu a primeira pré-lista do Ancelotti. Eu vou ler aqui para vocês, porque na pré-lista do Ancelotti não foi feita por ele, né? O Rodrigo Caetano foi a Madrid e disse que fez Juan e fizeram um checklist. Nunca o Juan tomou um cacete de ninguém, né? Tá lá, uma teta, não dá parpite, ninguém sabe quem é. Juan, que foi um zagueiro extraordinário. Vai lá, ninguém dá um pau, ninguém fala nada. Quase acabaram com o Dunga, inclusive eu falo por mim. O cara ganhou, ele que levantou, bateu o pênalti na final. Aí o Juan tá lá, ninguém sabe, cai todo mundo, cai Tite, cai Dorival Júnior e ele continua. Rodrigo Caetano continua. Quem contratou o Rodrigo Caetano? Foi o Edinaldo. Ele tem que sair no outro dia. No outro dia ele tem que sair. Ou tem que tirar ele. Mas continua o cara. Tá de sacanagem, cara. Rapidinho. Então, que joga no Brasil. Hugo Souza, do Corinthians. Do Flamengo, Danilo, Wesley, Léo Ortiz, Alexandro, Gerson e Pedro. E Fabrício Bruno, do Cruzeiro, que era do Flamengo. E Oscar, do São Paulo. E a coisa que eu acho mais absurda, porque o cara não tá jogando, está na pré-lista, o Neymar. É o fim. É o fim. Eu vou pro break. Na volta, a gente vai falar de Corinthians. E pressiona muito, que não deixa a equipe, né, gostar do jogo. A gente realmente teve dificuldade no primeiro tempo, não conseguiu, né, propor aquilo que a gente esperava, impor uma dificuldade para o adversário, mas mesmo assim achei que a gente criou também chance. Acho que mas é o futebol, a gente tem que ter entendimento também. Acho que, né, a comissão técnica foi muito bem no intervalo de entender o jogo, o que o jogo pedia, fez as substituições necessárias para ajustar a equipe. E acho que, mais uma vez, o banco também, quem entrou no segundo tempo, fez a diferença. Isso foi muito importante. A gente viu de novo o Luiz voltar a jogar, o Thales voltar a jogar, que são garotos aí que no começo do ano nos ajudaram muito. E o Maurício também, que vem voltando de lesão, né, adquirindo a sua melhor forma. Então, estamos felizes por isso. Acho que foi uma grande vitória e acho que merecida aí pelo segundo tempo. O Everton, Palmeiras pegando hoje o Red Bull Bragantino, na sequência tem o Ceará pela Copa do Brasil, depois o Flamengo, adversários importantes no Campeonato Brasileiro, adversários que estão lá em cima. A importância desses jogos antes do Mundial de Clubes para preparar o Palmeiras para essa competição tão importante? Eu acho que realmente são adversários que vão nos ajudar muito nessa preparação também. Lógico que o nosso objetivo aqui agora é poder buscar a classificação quinta-feira diante de um adversário que está muito bem, né, dentro do campeonato, apesar de ter perdido o primeiro jogo, mas nós não temos dúvida que vai ser um jogo muito difícil, que a gente vai ter que, né, dar o máximo, competir muito para buscar a classificação. Depois é o Flamengo, o Cruzeiro, que está muito bem. Então são adversários muito duros, muito difíceis. O Libertadores, independente se já está classificado, mas a gente sabe que são sempre jogos competitivos. E acho que tudo isso também nos prepara para o que vem pela frente, né? Então jogar cada jogo como uma decisão, como a gente vem fazendo, se preparar bem, porque acho que o Palmeiras vai
vai competir, né, que é o que sempre faz todo jogo, mas eu acho que focando sempre aqui no nosso objetivo presente, que é a Copa do Brasil, o Brasileiro e a Libertadores. O Everton, são 4 pontos de vantagem, né? A gente sabe que ainda é uma fase inicial do Campeonato Brasileiro. Como você bem colocou, ainda tem jogos difíceis antes da parada para o Mundial. Dentro da estimativa, da conta de vocês, que eu sei que vocês trabalham com algumas metas menores, essa era mais ou menos a conta? Ou você acha que dá para ter ainda mais tranquilidade antes dessa viagem? Cara, eu acho que quando se trata de Palmeiras, né, tem que tentar vencer todos os jogos, né? Tentar somar o máximo de pontos possível. A gente sabe que a competição é difícil, é uma competição de regularidade. A gente sabe também que o campeonato vai parar e muitos times, né, ou talvez aí 95 ou 90 e tantos por cento dos times, eles vão ter uma pausa, vão ter um descanso, vão poder renovar suas forças, e o Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo vão continuar competindo, né? Então a gente sabe que lá no final talvez isso faça muita diferença, né? Por isso que é importante somar pontos agora, por isso que é importante estar bem no campeonato, para que a gente possa depois ter um pouco mais de tranquilidade. Mas acho que, como eu falei, é pensar jogo a jogo, ponto a ponto. Nosso próximo adversário no Brasileirão é um candidato ao título, é um adversário muito difícil, e a gente vai ter que competir como a gente sempre vem fazendo para tentar vencer o jogo. Everton, depois do apito final ali, você fez questão de convocar todos os jogadores para que se aproximassem, né, da torcida, os palmeirenses que estiveram aqui hoje em Bragança Paulista para essa comemoração. E tem sido assim nessas vitórias que o Palmeiras tem conseguido, né, principalmente nesse momento de recuperação depois da derrota na final do Campeonato Paulista. O que mudou? E você já passou por algumas reinvenções do Palmeiras desde a sua chegada ao clube, mas o que mudou dessa temporada para a temporada passada? A gente tem visto um time muito mais unido. O que dá para você colocar dentro disso? Justamente, claro, né, levando em consideração também essas comemorações que a gente tem visto que o Palmeiras, de fato, né, tem aproveitado cada vez dos 3 pontos conquistados. Boa. Cara, eu acho que eu acabei de falar ali há pouco que é muito difícil vencer, né? É um preço muito alto que se paga. Não só nos 90 minutos, mas em toda a preparação. A gente também deixa tudo que a gente pode no dia a dia, no treino, e acho que quando se vence você tem que celebrar, tem que haver uma comemoração, sabendo que óbvio que aquilo ali não resolveu o campeonato, não decidiu nada, mas é uma vitória, e a vitória ela sempre tem que ser celebrada, ainda mais diante do nosso torcedor. Todo mundo acompanha aqui e vê muitas vezes o que Abel pede, essa união, e fala quando a gente está unido junto com o torcedor, tá sempre jogando junto, faz toda a diferença, e acho que nada mais justo do que a gente viu o estádio cheio aqui hoje ali do torcedor palmeirense, que veio aqui, nos apoiou do início ao fim, mesmo quando a gente estava perdendo o jogo. Então nada mais justo do que celebrar junto com eles e criar essa conexão, essa energia que é muito importante para a gente. E acho que o que mudou, além das peças do ano passado para cá, né, chegou muita gente nova, mudou bastante coisa, saiu muita gente. Eu acho que o começo era natural que desse uma oscilada, porque são jogadores novos, se adaptando ao clube, mas hoje a gente já vê essa energia muito boa, todo mundo bem adaptado, pronto aí para ajudar o Palmeiras, e acho que a prova disso é os resultados que a gente vem alcançando nas últimas partidas. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, gente. Valeu. O Craque Neto falou, o Everton aqui agora pra gente. O Palmeiras, como eu disse, consegue a 9ª vitória consecutiva fora de casa. Quem tá do seu lado aí? O Despiel aí trabalhou aqui, Vinícius Nicoletti. Vinícius Nicoletti. Mostra o Vinícius Nicoletti aí, manda mostrar aí o Vinícius Nicoletti, Despiel. Vini tá aqui, ó. Mostra Vini ele, o meu Vinícius. Lado. A gente Mostra tava aqui mais tentando... gente. Tá aqui o Vinícius do meu lado. A gente tava dividindo o espaço aqui para conseguir trazer o Everton, né, Vini? O sofrimento da Zona Mista é porque eu amo o Neto, cara. O Neto, ó, até meu sobrinho de 9 anos, que é palmeirense, tá torcendo pro Ferreirinha por causa do Neto. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Torcer pro Ferreirinha. Olha, que fase que eu Neto, tô ali. você, viu? Um beijo, você, Bia. que foi o grande jogador do Palmeiras em 89, tá? Beijo pra você. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo
onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras 2-1 sobre o Juventude. Agora deixa eu trazer aqui notícias do Verdão, a repercussão da partida aqui no nosso canal. Olha aí, ó, a primeira matéria, o Maurício, né? Maurício celebra gol da vitória em virada do Palmeiras. Palavras aí do Maurício: a gente nunca desiste. Realmente o Palmeiras não desiste, vai até o fim e hoje mostrou muita resiliência, vencendo por 2-1 uma partida difícil quando vinha perdendo de 1-0. Maurício falou aí sobre a resiliência. Ó, Maurício destaca a resiliência do Palmeiras após vitória sobre o RB Bragantino. Que vitória, pessoal. Ainda que o Palmeiras não tenha feito aí uma grande partida, venceu e o mais importante foi os 3 pontos. Falando um pouquinho sobre a coletiva aí do auxiliar técnico do Abel Ferreira, o João Martins, ele falou: após a vitória do Palmeiras, João Martins justifica a ausência de Paulinho e cita gestão para o Mundial. O João Martins foi perguntado aí sobre a ausência do Paulinho e ele falou, né, que está sendo preparado aí, está jogando, mas tem que descansar também porque o Mundial está chegando. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do Palmeiras.